Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar ao Senhor? Ó Pai, a Tua palavra foi lida e agora, Senhor, nós temos a oportunidade de meditar na Tua palavra, de aprender mais do Senhor. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos edifique, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Filipenses 4,13, talvez seja um dos versículos da Sagrada Escritura que sofre mais nas mãos dos exegetas pós-modernos ou daqueles que não têm muito cuidado na sua leitura da Sagrada Escritura. Eu lembro que uma vez eu estava na minha casa e veio uma senhora se aconselhar com a gente, e eu estava ali lendo a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus para aquela pessoa, e chegamos nesse texto, nesse ponto aqui da carta de Paulo aos Filipenses. E quando eu li esse texto, dentro do seu contexto, uma coisa que me marcou muito naquele dia foi que aquela irmã, ela começou a chorar. E ela chorava copiosamente. E eu perguntei, por que você está chorando? E ela disse, pastor, porque pela primeira vez eu entendi esse texto. Eu entendi a palavra de Deus. Eu passei mais de 10 anos da minha vida lendo esse texto de forma errada, citando esse texto, passando esse texto para as pessoas de forma completamente errada. Mas agora, com a explicação, o Espírito Santo de Deus abriu a minha mente, abriu o meu coração, e eu agora compreendo esse texto, a verdade desse texto para a minha vida. Então, eu espero que aconteça isso com você também, que à medida que nós formos interpretando esse texto, ele possa, de fato, encontrar guarida no seu coração e mudar a sua vida. Paulo disse, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, você encontra ele nos carros, você encontra ele no boné, na camiseta, na caixinha de promessa, você encontra ele muitas vezes tatuado nas pessoas, mas a pergunta é, o que esse texto significa? O que Paulo queria dizer quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece? Os teólogos da teologia da prosperidade, eles arrotam essa má teologia e ensinam para as pessoas que você pode, à luz desse texto, determinar o que você quiser na sua vida, que você pode qualquer coisa, que aquilo que vier na sua mente, você determina em nome de Jesus, e aquilo tem que acontecer, porque Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso comprar um carro 0 quilômetro, mesmo sem ter nenhum dinheiro no bolso. Eu posso comprar uma casa. Eu posso vencer determinada enfermidade. Eu posso fazer tantas coisas, porque Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que é isso mesmo que Paulo está querendo dizer? Será que esse texto dá base para a teologia da prosperidade? Será que esse texto ensina que nós devemos determinar e a coisa vai acontecer porque tudo eu posso naquele que me fortalece? Claro que não. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Aprenda isso. Quando nós vamos para o seminário, uma das principais regras de hermenêutica, de interpretação da Bíblia que nós aprendemos e que os professores repetem diuturnamente é texto sem contexto é pretexto para a heresia. Qual é o contexto desse versículo?
Deixa eu pintar para você aqui o quadro geral, para a gente chegar no ponto específico. Paulo havia plantado a igreja lá na cidade de Filipos. Você lê Atos capítulo 16, e ali vai mostrar o contexto da plantação dessa igreja, quando Paulo, direcionado por Deus, ele vai para a cidade de Filipos, e ali ele planta aquela igreja. E essa igreja de Filipos foi uma igreja que desenvolveu um afeto, um carinho, um amor muito grande pelo apóstolo Paulo. E Paulo também tinha um amor muito grande por essa igreja. Então existia afetos, existia carinho, existia aqui, não só da parte de Paulo, mas da parte da igreja, muito amor um pelo outro. E essa igreja é uma das igrejas que Paulo manifesta nas suas cartas, nas suas palavras, em especial na carta que ele escreveu aos Filipenses, que Paulo expressa o seu amor, demonstra o seu amor, e Paulo vai dizer aqui o quanto aqueles irmãos também o amavam. Por quê? Porque aquela igreja sempre esteve com Paulo, sempre esteve ajudando o apóstolo Paulo, sempre esteve contribuindo, sempre esteve fazendo o melhor para o apóstolo Paulo. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades e, nestes momentos, a igreja de Filipos nunca deixou Paulo sem uma ajuda financeira, ajuda moral, ajuda espiritual. A igreja sempre esteve presente com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo tinha um carinho especial por aqueles irmãos, por isso que Paulo orava por aqueles irmãos, intercedia por aqueles irmãos, agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos. Pois bem, Paulo está preso em Roma, isso por volta do ano 62. Paulo havia plantado a igreja de Filipos lá por volta do ano 51, 52. Então, já se passaram 10 anos desde a plantação daquela igreja, desde o primeiro contato de Paulo com aquela igreja. Paulo agora está preso, Paulo está esperando, qual vai ser a decisão do governo romano a respeito dele, se vão tirar a sua vida, se vão colocar ele em liberdade. Paulo está preso e ali, na prisão, ele recebe a visita de um membro daquela igreja de Filipos. Na verdade, alguns estudiosos dizem que talvez fosse o próprio pastor, o bispo da igreja de Filipos, que é o querido irmão Epafrodito. E Epafrodito, ele chega ali em Roma e vai visitar Paulo. Nós lemos no livro de Atos que Paulo estava numa casa alugada, numa casa que ele havia alugado, e ali ele tinha liberdade para pregar o evangelho. Ele, apesar de estar escoltado, ter um guarda ali junto com ele, diuturnamente, Paulo tinha liberdade para pregar o evangelho, para escrever, para receber visitas, e ele recebe a visita desse irmão Epafrodito, enviado pela igreja de Filipos. E quando Epafrodito chega, ele vem não só com notícias daquela igreja, ele traz não só a memória de Paulo, a vida daqueles irmãos, a história daqueles irmãos, como é que está a igreja, o que está acontecendo no contexto daquela igreja e daquela cidade, mas Epafrodito vem trazer uma oferta, vem trazer uma bênção que aqueles irmãos estão enviando para Paulo. E não é a primeira vez que eles fazem isso. Sempre que Paulo precisou, aqueles irmãos, eles mandaram ofertas e contribuições para o apóstolo Paulo. Então, Epafrodito vem, traz uma contribuição da igreja, traz essas ofertas da igreja para o apóstolo Paulo, vai suprir as necessidades do apóstolo, e mediante essa visita de Epafrodito, Paulo vai agora mandá-lo de volta para a igreja de Filipos com esta carta preciosa, que é a carta aos Filipenses. Só que
quando nós chegamos no capítulo 4, Paulo está dizendo aqui: tudo posso naquele que me fortalece. E como eu disse, texto sem contexto é pretexto para heresia. Sabe por quê? O que Paulo quer dizer quando ele disse: tudo posso naquele que me fortalece? Paulo está falando daquela contribuição que os irmãos enviaram. Paulo está passando um recibo. Paulo está dando aqui uma declaração, está agradecendo aqueles irmãos a oferta que eles mandaram, e Paulo vai trazer uma reflexão para aqueles irmãos, para aquela igreja, sobre como ele encarava as circunstâncias da vida. É nesse contexto que nós precisamos entender Filipenses 4,13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo aqui que pode comprar um carro, comprar uma casa, determinar isso, determinar aquilo. Não. Paulo está falando de circunstâncias da vida. Paulo está falando de provações. Paulo está falando de viver a vida na perspectiva de Deus. Pastor, mas como é que o senhor prova isso no texto? Vamos ler o texto? O texto é Filipenses 4,13. Você está com Filipenses aberto aí? Por favor, abra sua Bíblia. Vamos meditar juntos. A autoridade não está nas minhas palavras, a autoridade está na palavra de Deus. Então, no 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ok. Se eu tiro esse texto do contexto, se eu pego esse texto como se fazia antigamente, né, na caixinha de promessa, eu fecho os olhos, tiro um versículozinho da caixinha de promessa e veio lá Filipenses 4,13. Uau, que bênção! Tudo posso naquele que me fortalece. Vou colocar no vidro do meu carro, vou colocar na camiseta, vou espalhar isso aqui, porque isso aqui me faz andar de forma resoluta. Sim, meu querido, mas você olhou o texto dentro do seu contexto? Você já prestou atenção o que Paulo vem dizendo para chegar a essa conclusão? Tudo posso naquele que me fortalece? Vamos ver o texto no contexto? Vamos ver o texto dentro daquilo que eu falei. Paulo recebeu a visita de Epafrodito. Paulo recebeu a contribuição da igreja de Filipos. Paulo está sendo abençoado por aquela igreja, tendo as suas necessidades supridas por aquela igreja, e agora ele vai trazer uma reflexão para aquela igreja. Então, olha aqui o contexto. Para a gente entender o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, nós temos que ler a partir do versículo 10. É claro que é importante você ler toda a carta, você lê toda a carta de Paulo para você entender tudo aquilo que Paulo está colocando aqui. Mas, para a gente entender esse versículo 13, se nós lermos a partir do 10, com cuidado, com acuidade, com devoção, com reflexão, levando em consideração a palavra de Deus com seriedade, como nós devemos fazer, a gente vai entender o que Paulo quis dizer quando ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Olha como é que diz a partir do versículo 10. Já pegou sua Bíblia? Está com sua Bíblia aí? Então vamos ler juntos? Diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo está alegre, Paulo está feliz, porque aqueles irmãos estão renovando o cuidado que tinham para com o apóstolo. Eles estão mandando uma oferta, eles estão mandando contribuição, eles estão preocupados com o apóstolo Paulo, e na primeira oportunidade que eles tiveram de mandar alguém a Roma, de mandar alguém para levar esses donativos, essas contribuições, eles mandaram, eles fizeram, e foi ali Epafrodito levando aquelas contribuições. E Paulo está alegre, Paulo está feliz, Paulo está agradecendo àquela igreja as suas contribuições.
Deixa eu chamar a atenção aqui para um ponto. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja generosa. Nós não podemos saber que irmãos estão sofrendo, que irmãos estão padecendo, que irmãos estão passando necessidade e nós fecharmos a mão. Nós precisamos ser igreja generosa, igreja que contribui, igreja que ajuda. É interessante que a igreja de Filipos não é a primeira vez que ela contribui com Paulo. Outras vezes ela contribuiu. Inclusive, quando Paulo estava sendo pastor em Corinto, na cidade de Corinto, a igreja lá de Corinto tinha dificuldade para pagar o salário de Paulo. É só você ler o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver que a igreja cometeu uma injustiça terrível. Não valorizava, não cuidava do seu pastor, não ajudava o seu pastor, achava que o pastor deveria viver na miséria. E Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, e depois também em 2 Coríntios, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que uma das coisas que ele não deveria ter feito em Corinto era não ter deixado, de receber o salário. Ele deveria ter recebido o salário da igreja de Corinto. Mas é interessante que quando Paulo estava em Corinto, porque a igreja de Corinto não pagou o seu salário, a igreja de Filipos e os irmãos da Macedônia foi quem supriu as suas necessidades. Essa igreja aqui, esses irmãos aqui abençoaram a vida de Paulo para que Paulo pastoreasse e cuidasse de uma igreja que não estava valorizando ele como deveria valorizar. Fica aqui um alerta para você que é membro de igreja. Não estou falando isso aqui por causa da igreja que o Senhor me deu a honra de pastorear. A igreja do Pirangi, graças a Deus, cuida muito bem da minha vida, da minha família, paga o meu salário, cuida, graças a Deus, de uma forma muito especial da minha vida e da minha família. Mas eu estou falando aqui, talvez, para membros de igreja, para irmãos que têm uma mentalidade de que o pastor não pode receber um salário, de que o pastor não pode receber uma oferta, de que o pastor não pode receber uma contribuição, de que ele tem que sofrer mesmo, ele tem que mendigar mesmo. Todo mundo pode ter um carro 0 quilômetro, o pastor não pode. Todo mundo pode ter o filho na escola particular, mas o pastor não pode. Todo mundo pode usar uma roupa nova, mas o pastor não pode. Acabe com essa mentalidade, meu querido. Acabe com essa mentalidade. Do jeito que você pode ter uma casa boa, um carro bom, usar uma roupa boa, seus filhos estudarem nas melhores escolas, o seu pastor também. Qual o problema? Qual é o pecado nisso? Não há nenhum pecado. Então a igreja precisa cuidar bem do seu pastor, cuidar bem da sua liderança, cuidar bem dos ministros de Deus. A igreja precisa fazer isso. Eu fico muito triste quando eu vejo igrejas que podem pagar um bom salário para o pastor, mas são mão de vaca, são munheca, são como a igreja de Corinto. E que muitas vezes outras igrejas precisam ajudar, precisam estender a mão para que o pastor exerça o ministério. Paulo está feliz porque aqueles irmãos, sabendo que ele estava preso, sabendo que ele estava numa casa alugada, aqueles irmãos enviaram Epafrodito com uma oferta, com a contribuição para o apóstolo Paulo. E ele está feliz da vida, e ele está agradecendo aqueles irmãos, ele está louvando a Deus pela vida daqueles irmãos. Agora veja como é que o texto diz. Paulo está alegre, Paulo está feliz, Paulo está aqui renovando aqui o cuidado dele para com a igreja, porque a igreja está renovando o cuidado dela para com ele. Agora, olha o que ele diz a partir do versículo 11, para a gente chegar lá no 13, para você entender o versículo 13. Texto no seu contexto. Olha como é que ele diz. Digo isto, ou seja, eu digo que eu estou alegre, eu digo que eu estou feliz, eu estou aqui agradecendo a vocês essa contribuição, eu estou aqui louvando a Deus pela vida de vocês, por terem renovado o cuidado para comigo. Eu digo isto não porque esteja necessitado, não porque eu esteja miserável, não porque eu esteja aqui numa situação extremamente difícil. Não. Olha a visão que Paulo tem. Ele está numa casa alugada, ele está preso.
Mas olha qual é a visão que Paulo tem da vida. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu o segredo do contentamento. Paulo aprendeu, ele estava necessitado, mas ele não se via como necessitado. Ele estava morando numa casa alugada, ele estava numa prisão domiciliar, ele estava ali com um soldado, ele estava com uma sentença para sair, mas Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu esse segredo, querido? Você já aprendeu o segredo do contentamento, do que é viver contente em toda e qualquer situação? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer o endosso de um livro maravilhoso chamado A Joia Rara do Contentamento. Você pode adquirir esse livro na livraria Dort, a livraria virtual Dort, da nossa irmã Giovana e Anne, aqui da nossa igreja. Depois, aqui da reflexão do momento devocional, entre aí no Facebook ou no Instagram, Livraria Dort, e procure A Joia Rara do Contentamento. E você vai aprender, à luz da palavra de Deus, aquilo que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora, veja o que ele diz. Quais são as situações que ele aprendeu a viver contente? Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Fez sentido agora? O texto está fazendo sentido para você? Vamos lá, vamos pegar aqui o texto e ler de forma corrente para você entender. Versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Esse segredo que Paulo descobriu, que Paulo aprendeu, nós precisamos nos nossos dias. O segredo do contentamento, de tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer circunstância desta vida. Eu tanto sei estar em abundância, em fartura, com tudo dando certo na minha vida, como também em escassez, em dificuldades, na doença, nas dificuldades da vida, desempregado. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, veja a continuação. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada.
e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Você está vendo aqui Paulo passando o recibo? Você está vendo aqui o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Você está vendo aqui o contexto? A igreja enviou Epafrodito com oferta. Paulo está feliz com aquela oferta. Paulo agradece à igreja a contribuição, os donativos daquela igreja. Paulo diz que aquela igreja está renovando o cuidado dela para com ele. Paulo lembra aqueles irmãos que não é a primeira vez que eles estão fazendo isso. Mais de uma vez aquela igreja se associou com Paulo, ajudou a Paulo, investiu na vida de Paulo. Mas o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é: meus irmãos, eu estou dizendo isso aqui não é para manipular vocês, para vocês mandar mais dinheiro para mim. Eu não estou aqui fazendo média com vocês. Eu não estou aqui com o propósito de manipular a igreja de Deus, porque eu estou dizendo isso não por causa dessas coisas, mas eu quero dizer para vocês que eu aprendi um segredo, e eu quero transmitir esse segredo para vocês, ó filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar em abundância como em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado irmão, minha amada irmã, você, meu amigo que nos acompanha nessa transmissão, em nome de Jesus, você precisa aprender esse segredo que o apóstolo Paulo também aprendeu: viver contente em toda e qualquer situação. Agora preste atenção, isso aqui não é pensamento positivo, isso aqui não tem nada a ver com você, do ponto de vista humano, estratégias humanas, você determinar e dizer: pronto, a partir de agora não interessa o que vem na minha vida, eu vou viver contente. Pensamento positivo, pé direito, levanta com o pé direito, diz 10 palavras, ou então manda essa mensagem para 10 pessoas, corrente de A, corrente de B, nada disso, nada, não é essa psicologia barata. Veja o que é que Paulo está dizendo: tudo posso, ou seja, eu posso enfrentar qualquer circunstância com pensamento positivo, com corrente, com isso, com aquilo outro. Não, tudo posso em Cristo Jesus, naquele que fortalece. O segredo de Paulo não estava nele, o segredo de Paulo era Cristo, era o Senhor, era aquele que fortalece ele. Quando nós temos Cristo, quando nós temos o Senhor na nossa vida, quando o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso pastor, ele nos fortalece e nós nele podemos todas as coisas. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas você sabe muito bem que a tradução correta desse texto seria: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, o Senhor sendo o meu pastor, não importa se eu estou andando pelo vale da sombra da morte, não importa qual é as circunstâncias adversas que estejam vindo sobre mim, de nada terei falta. Meus queridos irmãos e irmãs, como nós estamos precisando desta palavra, como nós estamos precisando desta verdade. Eu e você precisamos urgentemente aprender esse segredo. Eu e você precisamos urgentemente meditar nesse texto, olhar para esse texto, olhar para esse relatório de Paulo, para esse recibo que Paulo está passando para a igreja de Filipos, olhar para essas circunstâncias e entender que Deus é aquele que nos fortalece. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Em nome de Jesus. Eu quero que essa palavra encontre guarida no seu coração. Nós estamos vivendo um momento difícil, um dos momentos mais difíceis na história da humanidade. Nós estamos em um tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um momento em que
todo mundo está sendo assolado por um vírus terrível. Mas eu quero dizer para você que você pode sim aprender o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu, de viver contente em toda e qualquer situação. Não interessa se você tem dinheiro no banco, não interessa se você está empregado ou desempregado, não interessa se você está com saúde ou se você está doente, se você está no hospital, se você está em casa, se você está bem ou não está bem. Você, como crente em Jesus Cristo, como servo de Deus, como uma serva de Deus, se você tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida, Ele fortalece você e nele você pode enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que um crente, mesmo diante da morte, mesmo diante do luto, mesmo diante das dificuldades mais terríveis da vida, ele ainda consegue louvar, ele ainda consegue adorar a Deus, ele ainda consegue exaltar o nome do Senhor. Como pastor, eu me surpreendo muitas vezes quando eu vou consolar alguém. Por exemplo, quando eu vou fazer um funeral e eu chego ali e eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse irmão, para essa irmã que acaba de perder um filho, ou essa pessoa que perdeu um ente querido, perdeu o pai. E quando eu chego ali, é um crente, é um servo de Deus. Está chorando? Tá. É um momento difícil? Mas a gente chega ali e aquela pessoa diz assim, pastor, mas o Senhor está comigo, o Senhor está me fortalecendo, o Senhor vai me dar graça para vencer, para enfrentar essa dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para cada um de nós. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a despensa da sua casa, eu não sei como está você nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, rico, pobre, negro, branco, religioso, ateu, jovem, velho, todos nós estamos no mesmo barco, não está fácil para ninguém. Agora, há uma diferença muito grande entre aquele que tem o Senhor, que o fortalece, e aquele que não tem o Senhor. O cara que não tem o Senhor, se ele está em abundância, e de repente ele desce, porque é difícil. Pensa numa coisa difícil. Quando você está embaixo e você sobe um pouco, beleza, é bênção. É coisa maravilhosa. Você andava no Fusquinha, Deus lhe abençoe, e agora você está andando de SW4. Você está andando de cabine dupla, caminhoneta. Você morava num casebrezinho, Deus abençoe, e você está morando numa mansão. Maravilha, que bênção, glória a Deus, aleluia. Sapateia é uma bênção, é uma felicidade. Tudo posso naquele que me fortalece, pastor. Ok. E quando você sai da mansão para uma casa menor? E quando você não consegue mais manter o carro de luxo e você tem que vir para um carro popular? E quando você estava acostumado com aquele emprego que lhe dava um bom salário e você caiu de posição e você agora está com um salário minguado, ou talvez até um salário mínimo? E aí? Você vai dizer tudo posso naquele que me fortalece também? É claro que sim. Se você é um crente em Jesus, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, mesmo não sendo fácil, não estou dizendo que é fácil, porque quando nós nos acostumamos com o que é bom, quando nós nos acostumamos com o luxo, com o fausto, com as coisas que esse mundo coloca diante de nós, baixar o nível é complicado. Mas se você é crente, se você é um servo de Deus, não interessa em que posição você está, não interessa em que circunstância você se encontra, não interessa qual é o vale de lágrimas que você está passando, você diz em alto e bom som, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda o segredo de viver contente em toda
e qualquer situação. Eu espero em Deus que essa palavra encontre guarida no seu coração. Eu espero em Deus que essa palavra seja remédio de Deus, seja medicina do Senhor para a sua vida, seja uma vacina de Deus para abençoar você, para tornar você imune às dificuldades que vêm na sua alma, que muitas vezes quer colocar você por terra e colocar você até em linha de choque com o seu Deus. Em nome de Jesus, que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Então, que a boa mão do Senhor venha sobre você. Nós vamos ouvir mais um cântico e após